bom dia a todos. Eu cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor, amém? Amém. De muita alegria, mais uma manhã na casa do Senhor, para exaltar, glorificar e adorar o nome santo do Senhor. Damos graças a Deus por mais um dia, estarmos com fôlego de vida e com saúde. Eu, nesta manhã, desde já, eu quero estar deixando uma palavra inicial para a meditação do povo de Deus nessa manhã, que se encontra em Josué, capítulo 10, a partir do versículo de número 12. De número 10, perdão. Josué, capítulo 10, a partir do versículo de número 10. Diz a palavra do Senhor assim: o sol e a lua são detidos. E o Senhor os conturbou diante de Israel, e os feriu com grande matança em Gibeon, e perseguiu-os pelo caminho que sobe a Bet-horon, e feriu-os até a Zeca e Maquedá. E sucedeu que, fugindo eles de diante de Israel, a descida de Bet-horon, o Senhor lançou sobre eles do céu grandes pedras até a Zeca, e morreram, e foram muitos mais os que morreram das pedras de Saraiva do que os filhos de Israel mataram a espada. Então Josué falou ao Senhor no dia em que o Senhor deu os amorreus nas mãos dos filhos de Israel, e disse na presença dos israelitas: sol, detente em Gibeon, e tu, lua, no vale de Ajalon. E o sol se deteve e a lua parou, até que o povo se vingou dos seus inimigos. Isto não está escrito no livro de Jahve. O sol, pois, se deteve no meio do céu, e não se apressou a pôr-se quase um dia inteiro, e não houve dia semelhante a este, nem antes nem depois dele, ouvindo o Senhor assim a voz de um homem, porque o Senhor pelejava por Israel. E voltou Josué e toda Israel com ele ao arraial em Gilgal. Amém? Eu estava meditando nessa palavra, e o povo de Israel ele estava numa situação complicada. Eles estavam lutando com 5 reis, 5 exércitos inimigos. E ali Josué não teve medo, ele foi para a batalha porque ele sabia que Deus era com ele. Mas o interessante dessa batalha, porque eu comecei a meditar ali 5 exércitos, né? Lutar sozinho, um exército de repente ali, mas o Senhor era com ele ali. E diz a palavra do Senhor ali que enquanto o povo de Israel estava derrotando o exército inimigo, não era só eles. Havia pedras de saraivas, e diz a palavra do Senhor que as pedras de saraivas matavam mais do que o próprio exército de Israel. E eu comecei a meditar nessa palavra muitas das vezes, né, nessa caminhada, muitas das vezes na luta do dia a dia, muitas das vezes sozinho a gente não consegue vencer as batalhas. Sabemos que o Senhor, Ele vence por nós. Quando nós estamos na direção do Espírito Santo de Deus, Ele vence por nós. E ali, essa palavra começou a me incomodar no dia de hoje, e ali Josué, de repente, ele via, né, aquelas pedras de Saraiva ali matando os outros homens, e ali eles juntos ali, porque eles precisavam derrotar o exército inimigo. E diz a palavra do Senhor que Josué ele teve uma ousadia ali. Josué ele olhou para o sol e mandou o sol parar. Eu fiquei maravilhado com essa palavra, sabe por quê? Diz a palavra do Senhor que o sol parou quase um dia inteiro, a tarde inteira ali, sabe por quê? Porque era necessário, né, na manhã, porque era bom você ver o seu inimigo. Porque como você vai lutar na escuridão? E ali o sol parou e o exército de Israel, diz a palavra do Senhor, o Senhor ele deu tempo, o dia inteiro, aquele dia inteiro ali para eles conseguirem matar o seu povo, o povo inimigo. E trazendo para os nossos dias, muitas das vezes sozinho a gente quer vencer as lutas do dia a dia. Muitas das vezes as pessoas querem vencer com a sua própria força. Eu vou no meu braço forte, eu vou na minha força, e muitas das vezes você esquece da palavra do Senhor, porque a sua luta não é contra a carne, contra a sangue, é contra principados e potestades. Muitas das vezes a gente não consegue enxergar isso. E muitas das vezes a nossa luta a gente vence juntamente somente com o Senhor, porque muitas das vezes a nossa luta é no mundo espiritual, a gente não consegue vencer. E a nossa luta é com jejum, é com oração, é com intercessão, é com clamor, é buscando a presença do Senhor, é com adoração, é louvando a Deus. Porque muitas das vezes o inimigo ele é estrategista. Estamos numa guerra, irmãos. A gente não consegue enxergar a nossa guerra, sabia? Muitas vezes
Está tendo, na manhã de hoje, uma guerra espiritual. Hoje você está aqui adorando a Deus, mas o inimigo está lutando contra a sua vida. Sabe por quê? Porque ele não quer que você receba a sua vitória. Ele não quer que você receba a bênção. Ele não quer que você entre na posição de guerra. Ele não quer porque ele sabe que a derrota dele já está programada. Porque com Deus nós somos mais que vencedores. Glória a Deus. Muitas das vezes o inimigo ele nos cega. Muitas das vezes nós temos invejas, nós temos ódios, nós temos rancores, nós temos soberbas, nós somos orgulhosos. Isso daí é todo o inimigo que coloca, né, dentro da nossa vida, sabia? Dentro do nosso ser. Sabe por quê? Porque o inimigo, ele sabendo que nós, dessa maneira, sendo dessa maneira, nós não conseguimos chegar à santidade. E como que eu faço isso, pastor, para mim libertar de tudo isso? Para mim realmente entrar na posição é você buscando a presença do Senhor. Porque a sua luta não é contra a carne e contra o sangue, é contra principados e potestades. E a sua luta com Deus você vence. Talvez Josué ali sozinho, o povo de Israel, ele não iria conseguir vencer, né? Mas Deus estava na frente, as pedras ali de Sarava matavam mais o povo inimigo. É isso que o Senhor quer fazer com você, quando realmente você entregar a sua vida para o Senhor, quando realmente você descer na casa do orelho, quando realmente você se esvaziar, quando realmente você tomar uma posição. E ali o Senhor ele vai começar a te libertar, a te curar, a te limpar, a te sarar. Porque eu creio nessa palavra, a palavra do Senhor, ela nos liberta, ela nos cura, ela nos limpa, ela nos salva. E o Senhor ele quer fazer isso. E o Senhor ele parou esse tempo para mim e para você nessa manhã, para nós vencermos. Muitas das vezes a gente chegou aqui com medo, porque não sabemos o que vai acontecer no dia a dia. Muitas das vezes chegamos aqui aflitos, angustiados, com problemas, com dificuldades, um monte de coisa. A gente está com tantas coisas que o inimigo colocou na nossa vida. São guerras espirituais que o inimigo quer confrontar, porque a sua luta, muitas das vezes você está lutando com alguém, ou brigando, discutindo com alguém, mas não é esse alguém. A sua luta é contra principados e potestades. E através da palavra do Senhor nessa manhã, Ele quer te limpar, Ele quer te transformar, Ele quer te curar, Ele quer fazer de você uma nova história. Assim como Ele fez ali, Ele queria vencer juntamente com o povo de Israel, mostrar para o povo de Israel, não foi só vocês que venceram, eu estava na frente da batalha. E o Senhor Ele quer mostrar isso para você. E quantas pessoas no dia de hoje não conseguiram vencer? Não conseguiram vencer o sono para vir para o culto, não conseguiram vencer o frio, não conseguiram vencer tantas coisas, porque o inimigo ele coloca tantas coisas, impedimentos, para a pessoa não chegar diante de uma batalha. Como que eu vou estar preparado para uma batalha? Mas hoje você venceu, hoje você está aqui, hoje você está cultuando a Deus na sua casa, você levantou para ouvir o culto, para adorar, para exaltar. E saiba que o Senhor está na frente dessa guerra. Está na frente dessa batalha. Eu não sei o que você vai enfrentar no dia de hoje. Saiba que Josué estava enfrentando 5 inimigos. Não sei qual é o inimigo que você vai enfrentar no dia de hoje. Mas o Senhor ele já te decretou a vitória no dia de hoje. Amém. Aleluia. O Senhor parou aquele dia inteiro ali, né? Foi um dia especial. Nunca aconteceu isso. Nunca aconteceu isso. E creio que acho que nunca vai acontecer, porque diz a palavra do Senhor. Mas parou somente para ele vencer. E hoje o Senhor ele parou você nesse dia para você vencer esse mal. Amém. Mas como que eu venço esse mal, pastor? Assim como Josué fez. Ele teve ousadia. Ele pediu com autoridade. Peça com autoridade. Senhor, eu não consigo ser liberto desse vício. Peça com autoridade. Mas o Senhor está comigo. O Senhor vai na frente e vai me libertar através da palavra. Senhor, eu não consigo me libertar. Eu sou muito invejoso, eu sou muito soberbo, eu sou tantas coisas, mas nesta manhã não é mais você. É Jesus Cristo que vive em você, a partir do momento que você entender isso. Não sou eu mais que vivo, é Cristo que vive em mim. Porque Cristo, Ele não era invejoso, Ele não era soberbo, Ele não tinha essas vaidades, Ele não tinha essas contaminações que o mundo tem. Muitas das vezes, Deus parou esse tempo para quê? Porque a igreja estava dessa maneira. A igreja estava soberba, a igreja estava
invejando, a igreja estava fazendo tantas coisas, mas o Senhor parou esse tempo para quê? Para mudar a história da igreja. Para mudar a história, porque não é eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Quando Cristo vive em mim, ei, eu sou mais que vencedor. Então toma posse dessa palavra na manhã de hoje. Deus, Ele quer te escrever uma nova história, assim como Ele escreveu uma nova história aqui na vida de Josué. Foi um homem que teve ousadia ali. Ei, sol, para, que loucura, né? Qual é o problema que você está enfrentando no dia de hoje? Imagina, não é impossível para Deus. Se um homem com aquele, né, ele era um homem sujeito às tentações, sujeito às provações igual a nós. Mas ele teve ousadia porque ele sabia o tamanho do Deus dele. Então tenha ousadia no tamanho do seu Deus na manhã de hoje. Eu não quero mais, eu tomo posse, eu não quero mais. Para com tudo isso. Para e vai parar, sabe por quê? Porque o Senhor é contigo. Creia nessa palavra na manhã de hoje. O Senhor, Ele parou esse dia para você. Ele te parou talvez nessa tela aí para você ouvir essa palavra e falar: não, eu sou contigo. Você é mais que vencedor. Você vai vencer essa depressão, você vai vencer esse vício, você vai vencer essa angústia, você vai vencer tudo, porque eu estou contigo. Amém. Sozinho, Josué poderia não vencer, mas ele sabia que existia um Deus na vida dele e estava junto com ele naquela guerra, naquela batalha. Eu não sei qual é a batalha que você está enfrentando na manhã de hoje, mas toma posse. O seu general, ele vai na frente da batalha. E ele vai fazer de você mais que vencedor. Também vamos estar louvando. Antes de estar louvando, eu queria fazer uma oração juntamente com os irmãos. Nessa manhã, vamos ser gratos a Deus. Damos graças por diante da palavra do Senhor. Aleluia. Nós temos que dar graças por tudo. Vamos dar graças a Deus por estar nessa manhã aqui, por estarmos com fôlego de vida, com saúde. Vamos agradecer. Verdade. Essa oração não vamos pedir, vamos agradecer. Aleluia. Agradeça. Se você está desempregado, agradeça. Se você está empregado, agradeça. Se você está com saúde, se está podendo ficar de pé, agradeça. Ah, mas eu não estou aqui no meio de enfermidade. Aleluia. Agradeça também, porque o Senhor, Ele pode te curar. Agradeça. Temos que ser gratos em todos os momentos. Então vamos agradecer a Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus de poder, Deus de maravilha, em nome de Jesus Cristo, nessa manhã, Senhor, te agradecemos, Pai. Te agradecemos pelo fôlego de vida. Pai, por estarmos aqui com saúde, Senhor amado, Deus Santo, Deus tremendo. Eu te agradeço, Senhor, por cada vida que aqui já está, aquelas vidas que estão assistindo na manhã de hoje, meu Pai. Eu te agradeço, meu Deus poderoso, Deus Santo, por esse dia, Senhor, a qual o Senhor nos preparou, Pai. A qual o Senhor nos fez, meu Deus poderoso, Deus Santo, Deus tremendo, Deus de vitória. Te agradecemos, meu Pai, pelo pão de cada dia. Te agradecemos, meu Deus poderoso, Deus Santo, pelos nossos trabalhos. Oh, Senhor, te agradecemos pela nossa família, Senhor amado, Deus Santo. Te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito, Pai. E até aqui o Senhor nos ajudou, te agradecemos por causa disso, Senhor. Pai. Então nessa manhã, Senhor amado, Deus Santo, Deus tremendo, entramos diante da Tua presença, Senhor. Para te adorar, glorificar e exaltar o Santo nome, Pai. Pai, em nome de Jesus Cristo, nessa manhã, Senhor amado, Deus Santo, Deus tremendo, estamos aqui para prestar um culto racional a Ti, glórias a Ti, Senhor. Ó, Pai querido, Pai amado, Te cumprir o Seu querer, cumprir a Sua vontade, Senhor amado, Deus Santo, Deus tremendo. Diz a Sua palavra que é ligado na terra, é ligado no céu, Pai. Então, nesta manhã, estamos ligando a terra no céu, Senhor. Sim, que o céu venha descer nesse lugar, meu Deus poderoso, Deus Santo, Deus tremendo. E que o Senhor venha falar com cada um de nós, meu Deus poderoso, Deus Santo, Deus tremendo. Oh, Senhor, que o Senhor venha agir, Senhor. Espírito Santo de Deus, nessa manhã te convidamos, Espírito Santo de Deus. Meu Senhor. Ah, Espírito Santo de Deus, se for da Tua vontade, batiza com fogo, batiza com línguas estranhas. Se for da Tua vontade, derrama dom sobre o Teu povo, Espírito Santo de Deus. Ah, vai de encontro com cada coração, diz a Sua palavra no coração contrito, o Senhor não desprezará, Pai. Então nessa manhã, Senhor amado Deus Santo, recebe este culto, Senhor. Recebe as nossas vidas como sacrifício vivo diante da Tua presença, Senhor amado Deus Santo. Ah, Pai querido, Pai amado Deus Santo, Deus tremendo, que o Senhor venha agir, Pai. E que o Senhor venha operar, Senhor, em cada lar, meu Deus poderoso, Deus Santo, vai entrando, Senhor, em cada lar. Espírito Santo de Deus, vai entrando em cada lar na manhã de hoje, Espírito Santo de Deus. Ah, Espírito Santo de Deus, que através dos louvores, ó Pai, haja cura, Espírito Santo de Deus. Oh, Santo, 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 o Seu querer, cumpra a Sua vontade na manhã de hoje, Pai. É que te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus Cristo, Deus poderoso, Deus Santo, Deus tremendo, Deus de glória. Aleluia. Glórias a Ti, Senhor.
nome, Senhor. Aleluia. Glórias a ti, Senhor. Aleluia. Só tu és santo. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como Jesus. Só tu és santo. Só tu és santo. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como Jesus. Aleluia. Não há outro como tu, Senhor. Aleluia. Santo, santo, santo é o teu nome. Glórias a ti, Senhor. Glórias a ti, ó Pai. Aleluia. Está preparada aqui a casa e o meu coração também. Eu és o único motivo que me fez chegar. Os filhos já estão chegando aqui. Agora somos prisioneiros. Encontro um coração disposto a todos os versos e canções que eu consegui cantar, todas as vezes quebrantado. Só quero te louvar, pois teu é o reino, a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder, amém. Teu é o reino, a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder, amém. Aleluia. Santo. Glórias a ti, Senhor. Só tu és Senhor, tu és santo, Pai. Aleluia. Só tu és santo. Só tu és santo. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como Jesus. Só tu és santo. Só tu és santo. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como Jesus. Santo teu nome, ó Pai. Aleluia. É neste lugar, Pai, que nós sentimos em casa. É nesse lugar que nós sentimos amado no colo de nosso papai. Oh, aleluia. Uma coisa vou pedir, deixa eu ficar neste lugar todos os dias da minha vida. Uma coisa vou
queimar, nós somos seus ministros. Não negue o seu fogo, nós somos seus ministros. Queremos queimar, queremos queimar. Deixa eu ficar nesse lugar todos os dias da minha vida. Deixa eu ficar nesse lugar todos os dias da minha vida. E é aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem. Não há outro lugar melhor, não há. É aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem. Não há outro lugar melhor. Nós somos seus ministros. Não negue o seu fogo. Nós somos seus ministros. Queremos queimar, queremos queimar. Nós somos seus ministros. Não negue o seu fogo. Nós somos seus ministros. Queremos queimar, queremos queimar. Senhor, deixa queimar, deixa queimar. 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 Nós somos seus ministros. Não negue o seu fogo, ó Pai. Somos seus ministros. Nós queremos queimar, nós queremos queimar. Deixa eu ficar nesse lugar todos os dias da minha vida. Uma coisa vou pedir. Deixa eu ficar nesse lugar todos os dias da minha vida. Uma coisa vou pedir. Deixa eu ficar nesse lugar todos os dias da minha vida. Uma coisa vou pedir. Deixa eu ficar nesse lugar todos os dias da minha vida. E é aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem. Não há outro lugar melhor. É aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem. Não há outro lugar melhor. Deus maravilhoso. É aqui que nós sentimos muito bem, ó Deus vai resistir, Pai. mais
vontade de te buscar, essa vontade de te adorar, ela nunca venha passar. Que a cada dia, Deus, nós possamos querer mais e mais e mais e mais de Ti. Nós precisamos de Ti. Nós necessitamos e sentimos isso, Deus. A palavra diz que ainda como somos fracos, o Senhor vem e nos faz fortes, Deus. Então, Deus, você que mesmo quando não estamos aguentando, quando não vemos mais saídas, quando achamos que já era, o Senhor fala: não, meu filho, eu estou aqui com você, não é o fim, não é, esse é só o começo. Eu estou aqui com você, eu vou te mostrar que vai valer a pena. Ah, se vai. Vai valer muito a pena, filho, vai valer muito a pena. Você não faz ideia, você não faz ideia. Deus é contigo, meus amados, Deus é contigo. Ele nunca abandonou você. Ele nunca te esqueceu. Passando esse momento, eu não sei o que está acontecendo na sua vida. Mas não desista, meus amados, não desista. Vai acabar. Esse sofrimento, toda angústia, todo esse pensamento de talvez não seja comigo. Talvez eu acho que nem sou escolhido. Não. O Senhor me escolheu sim. E o Senhor está contigo. Deus nunca nos abandona. Talvez seja até ao contrário, né? Talvez nós acabamos esquecendo que Ele existe. Talvez nós acabamos lembrando só quando realmente precisamos. Mas o Senhor está 24 horas conosco. Obrigado, Senhor. Obrigado. Nós te louvamos e te agradecemos nessa manhã. O Senhor vai continuar tratando em nossos corações. O Senhor vai continuar, meus amados, nos fazendo cada vez mais e mais e mais sedentos de Ti. Muito obrigado, Deus. Senhor, nós te louvamos, Pai. Te exaltamos porque somente Tu és digno de toda a honra, glória, louvor e majestade. E, Pai, diante, Senhor, daquilo que o Senhor já tem nos dito, então continue movendo, Pai, sobre a vida de cada um dos Teus filhos. Continue movendo, Pai, de uma maneira sobrenatural. Continue fazendo, Pai, com que todo tipo, Senhor, de vestígio de Satanás seja por terra em nome de Jesus. E que todos os grilhões, algemas e amarras sejam desfeitos agora. E que o Teu mover continue sobre a vida de cada um, sobre cada família, sobre cada necessidade, sobre tudo aquilo que o Senhor tem mostrado, tem falado e sobre aquilo que os Teus filhos têm passado. Em nome de Jesus, que esta palavra, Senhor, de vitória seja liberada sobre a vida de cada um. E eles já, Senhor, com esta palavra, o Senhor já comece a mover grilhões, retirar grilhões, algemas, amarras e fazê-los completamente livres em Tua presença e fazer com que todo tipo, Pai, de peso das trevas seja arrancado e a Tua presença seja manifesta. Graças nós te damos, meu Pai, graças nós te damos, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Aleluia.
Glória a Deus. Santo é o nome do Senhor. Glórias a ti, Pai. Aleluia. Glórias a ti, Espírito Santo. A graça e a paz do Senhor Jesus, amados. Aleluia. Abramos nossas Bíblias do Evangelho de Mateus, capítulo 10. Nós vamos ler a partir do versículo 16. Mas de antemão eu quero já dizer, né, que algumas pessoas já vieram me perguntar, até mesmo que estão assistindo as lives, né? Vocês não fazem dízimo e oferta? Né? Não, o que acontece? É depositado aqui para todos verem, a gente está assistindo, mas nós aprendemos algo, que dízimo e oferta, ele é ensinado, não precisa ser ensinado no culto, pode ser ensinado fora do culto. E nós simplesmente somente honramos voluntariamente aquilo que o Senhor ele tem nos dado. E depois no final nós pegamos, oramos, ungimos e consagramos. Por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes as pessoas olham e falam, não é. É que assim, não tem necessidade de nós pararmos o culto por causa disso. Se nós dependemos de Deus, nós dependemos dele inteiramente. Amém? Mateus capítulo 10, versículo 16, fala assim: eu vos envio como ovelhas ao meio de lobos. Portanto, sede prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Somente esse versículo. Pode você sentar. Deus abençoe. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos, Pai. Graças nós te damos. E diante daquilo que o Senhor já tem feito e daquilo que o Senhor já tem manifestado, que o teu Santo Espírito continue fluindo da maneira que o Senhor quer fluir. Sabemos que vidas, Pai, necessitam de salvação, e é isso que nós oramos, Pai. Mas, ó Pai, nenhum espírito das trevas e nenhum espírito de confusão pode se manter no lugar onde o Senhor está. Então, Pai, em nome de Jesus, que cada dia mais a tua sabedoria, o teu discernimento, entendimento e conhecimento sejam revelados a cada um de nós. E neste momento, Espírito Santo de Deus, esvazia-nos de nós mesmos, para que o Senhor faça aquilo que o Senhor tem a fazer e nos preencha mais daquilo que o Senhor quer fazer conosco neste momento. Graças nós te damos, meu Pai, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. É tão tremendo, né? Você se preparar, você orar, você buscar e deixar com que o Espírito Santo de Deus faça. Daí você pega, você vê uma introdução do culto da maneira que foi, né? A abertura para mim já foi assim, a palavra que já me alimentou logo no começo, porque é algo sobrenatural nós começarmos a entender. Sol e lua foram parados para que houvesse a manifestação do poder de Deus. E depois nós vemos uma adoração onde o Senhor nos levou, ou melhor, o Senhor chegou até nós e a nuvem da glória dele tomou aqui este lugar. Por que estou dizendo isso? Porque muitas vezes nós precisamos entender e compreender isso. Entender e compreender aquilo que o Senhor quer fazer em nossas vidas. Entender e compreender por que nós temos que agir de determinadas maneiras em determinados momentos. E por que esta leitura desta palavra? Porque assim, Jesus, ele estava orientando aqui os seus discípulos. E quando ele orientou e disse isso aos discípulos, eu achei tão tremendo que ele fala: eu vos envio como ovelhas ao meio de lobos. Mas ele não dá nenhum tipo de conotação diferente daquilo que, ou melhor, diferente não, uma conotação daquilo que realmente é a ovelha. Por quê? O que é uma ovelha? Vamos pensar. Normalmente se ensina o quê? Ou se é passado. A ovelha tem que seguir cegamente aquilo, não é? Normalmente é isso que é dito. Então a ovelha tem que seguir. Por quê? A ovelha muitas vezes ela é tão simples, que se deixar, ela coloca a cabeça dela dentro da boca de um leão ou de um lobo, como se fosse a coisa mais natural do mundo. E assim, é interessante, porque quando ela se desgarra, ela não sabe, muitas vezes ela não tem uma direção se ela não ouve a voz do seu pastor.
E o que Deus estava falando aqui? Jesus estava falando diretamente aos seus discípulos. Vocês entendem que eu estou falando vocês como ovelhas diante de lobos? Ou seja, há um perigo muito grande diante daquilo que eu estou ordenando vocês a fazerem. Mas vocês têm que se manter, têm que ter a essência de ovelhas. Mas assim, é interessante Deus pegar e começar, Jesus falando com os discípulos dessa maneira e fala, mas como assim? O Senhor fala que o Senhor vai nos colocar no meio de lobos, vai nos jogar no meio de lobos, e nós temos que permanecer como ovelhas? Sim. Por quê? Vamos entender o que uma ovelha é. Ela é simples. E daí eu quero pegar, e a gente já vai primeiramente fazer este primeiro ponto. Simplicidade é totalmente diferente de orgulho. Quando nós começamos a entender quem Jesus é, quando nós começamos a entender quem Jesus é, muitas vezes, ou anteriormente desgarrados, ou com uma percepção de que o Evangelho tem que ser daquela maneira, nós muitas vezes não entendemos a simplicidade que Jesus assim nos colocou. E começamos a compreender da nossa maneira aquilo que nós achamos. Mas isso não é mais simplicidade, isso é o quê? Orgulho. Neste orgulho, o pastor Lércio foi bem claro, existe a soberba, existe a ganância e existem todos os outros sentimentos que te levam a ser uma pessoa totalmente diferente, ainda que seja, e fale que é cristão ou crente ou servo de Deus, simplesmente já desgarrou de uma simplicidade que a palavra de Deus nos ensina. E o que é esta simplicidade que ele estava falando? Simples é ser puro. Você já começou a observar duas crianças brigando? Brigam, né? Choram, vai um para cada lado. Daqui a pouco você vê elas como? Brincando. Por quê? Elas são puras. Elas são simples. E muitas vezes se conota simplicidade com falta de conhecimento, né? Simplicidade com falta daquilo de se passar, ou muitas vezes, como nós podemos até ver em vários lugares, o simples é aquela pessoa que não sabe nada. Na verdade, não é isso que a palavra está nos ensinando. Não é isso que a palavra de Deus nos ordena, e não é isso. Porque se nós formos entender, vamos pegar e começar a compreender. Simples são atitudes que nós temos diante daquilo que o Senhor nos proporciona. Como assim? Vamos colocar, nós estamos diante de uma batalha, diante de uma guerra. Ou diante de você tem que enfrentar o seu inimigo, mas assim, daí você fala, não, eu assisti o filme 300 e eu tenho que ser igual aos de Esparta, né? Vou pegar lá, quantos homens? 30 mil. Bom isso, né? 30 mil homens, quanta gente está? 300. Vamos lá! Vai morrer todo mundo! Peraí, foi isso que a Bíblia ensinou? Foi isso que Deus nos ensinou? Ou Ele ensinou a nós entendermos o momento de dar aquele passo? O momento muitas vezes de recuarmos? Ou o momento de nós sabermos o que nós temos que fazer? Porque determinada situação que nós estamos passando é para nós deixarmos de ser orgulhosos e voltarmos a ser simples. É deixarmos, ou melhor, Deus desconstruir tudo aquilo que foi construído em toda a nossa vida para voltarmos inteiramente àquilo que Ele quer fazer conosco. Muitas vezes nós passamos por tantas situações que nós achamos que tem que ser daquela maneira, né? É ferro e fogo, não é isso? Fez, toma lá da cá. Pera, quem disse isso? A nossa carne, a nossa vivência, o nosso orgulho. O orgulho do velho homem que disse isso. Ou muitas vezes, como ontem estava lendo isso, fala que a alma farta, ela pisa o favo de mel. Por quê? Provérbios 27:7, a parte A. Por quê? Porque normalmente, quando nós estamos cheios de razão, nós esquecemos que a palavra nos ensina e Jesus nos ensina a ser simples.
E esta pureza não é condicionada àquilo que nós achamos, àquilo que nós queremos, da maneira que nós vemos. Porque você olha muito bem que todas as coisas aconteceram a partir do momento que se tomou uma atitude para renunciar àquilo que nós éramos. Renunciar todas as coisas. Renunciar àquilo que traz realmente vontade e prazer na nossa carne. Porque se nós começarmos a observar o que Deus está fazendo conosco, ou vamos colocar, é fácil levantar de manhã num frio? Não é. Mas Deus nos levanta para adorá-lo. Deus nos levanta para exaltá-lo. É fácil você sair num dia chuvoso e frio? Não. Mas se nós entendemos quem nós somos em Deus, não tem limite nenhum para adorar. E quando nós compreendemos isso, nós daí vamos, e eu vou até usar, já que o pastor Laércio disse dessa palavra, eu achei tremenda, quando ele fala que nós temos que ser mais prudentes, ou seja, prudentes como uma serpente ou como uma cobra, em algumas traduções. O que ele está falando para nós? Olha que tremendo. Ele está falando, você sabe qual é o seu chamado? Você entende qual é o seu chamado? Você sabe o que Deus tem preparado para você? Diante deste mover sobrenatural de Deus, você sabe qual é o seu posicionamento? E você sabe o que você está fazendo para chegar nele? Como assim? Josué se posicionou e deu ordem, porque ele ouviu a voz de Deus, foi prudente e deu ordem. Lua e sol pararam, porque o Espírito Santo de Deus que estava ali naquele momento mandou ele fazê-lo. Então, se nós compreendermos, as nossas atitudes têm que ser todas pautadas dessa maneira. Tem que ser todas referenciadas, ou seja, dirigidas dessa maneira. Como assim? Nós estamos falando de sabedoria. Ser prudente é saber o momento de fazer, de agir e de falar. Mas como fazer se ainda há orgulho dentro de nós? Daí nós começamos a observar e observamos muito bem quando diz sobre a parábola das 10 virgens. Você fala, como assim? O que estava dizendo ali na parábola das 10 virgens? Falando que 5 eram prudentes. Ou seja, sabiam ou aguardavam para poder entrar. As outras estavam desperdiçando seu tempo e não estavam preocupadas. Olha o de hoje. Olha o mundo de hoje. Quantas pessoas realmente estão empenhados, prudentes, esperando a salvação? Quantos estão realmente ansiando pela volta de Jesus? Ou todo mundo está preocupado com a pandemia? Essa pandemia só veio nos trazer uma certeza, que muitos estavam desviados dentro das igrejas. E se nós começarmos a observar, era uma verdade. Muitos estão começando a entender essa verdade de ser simples, ser prudente, ou seja, arrancar todo o orgulho e começar a deixar o Espírito Santo de Deus mover de uma maneira sobrenatural. Você já parou para perceber que sempre quando você fala, eu vou tomar esse posicionamento, o que acontece? Ou eu vou tomar essa direção, o que acontece? O inimigo se levanta, as pessoas dentro de casa se levantam, as coisas começam a acontecer de uma maneira que você fala, Senhor, e agora? Não é, é que Deus nos aperfeiçoa ou quer eliminar orgulho através das coisas simples, da dependência a Ele. Quando nós dependemos dEle, nós começamos a viver milagres. Nós começamos a viver o sobrenatural de Deus. Mas para isso, nós não podemos permitir que nada nos prenda
aos desejos e à vontade nossa. E diante disso, quero te fazer uma pergunta. Até hoje, quem tem sido o seu referencial de comando? Ou melhor, que caminho você está traçando? A ordem de homens que te deram ou a ordem do pastor das ovelhas? A ordem de comando de alguém que está te falando ou a ordem daquele que morreu e ressuscitou pela sua vida? É muito sério isso. Porque muitas vezes as pessoas estão dentro dos lugares somente convertidas, ou seja, só trocam de direção, mas nunca arrependidos, prostrados e querendo mudança em sua vida. Porque isso é muito fácil. Não, sou crente, mas não sou bom, não é isso? Espera aí, você é crente, independente da maneira que te taxarem. Você é servo do Deus Altíssimo, independente da maneira que te taxarem. Sabe de quem você depende? Dele. Se você depender de qualquer outro tipo de situação ou qualquer tipo de coisa, não é de Deus. Porque daí você vai estar dependendo de você. Você vai olhar e achar que é alguma coisa. Ontem aconteceu um episódio muito interessante aqui. Nós estávamos saindo daqui, daí o rapaz ali sofreu ali um acidente, caiu de boca ali no chão e ficou desmaiado. De pronto, né? Eu e o pastor Lércio fomos lá e fomos socorrê-lo. Estava desmaiado, nós não poderíamos colocar a mão, mas nós fomos arrumar meios para ajudá-lo. Olha que tremendo. Nós tínhamos compromisso? Sim. Nós tínhamos responsabilidades? Sim. Nós estávamos saindo daqui já tarde, porque nós não tínhamos nem almoçado ainda. Daí você olha, como assim? É porque quando nós entendemos e nos colocamos na situação do outro, nós começamos a viver aquilo que Deus preparou para nós. Pergunta se alguém ali no meio, se pelo menos fala assim, deixa eu ligar para o bombeiro ou para o SAMU. Não! E encheu de gente. Por que estou falando isso? Para nós entendermos. O orgulhoso fala, eu não tenho nada a ver com isso. O simples fala, é o meu próximo. Jesus começou a nos ensinar dessa maneira. É o meu próximo. Eu estou diante de uma pessoa que está passando por uma necessidade momentânea. Eu preciso ajudá-lo. Mas quando Jesus disse isso para os discípulos, e ele ainda falou, ó, vão ter pessoas, irmãos seus, que vão te entregar. E é exatamente isso que acontece. Quando você se posiciona naquilo que Deus te colocou, não se preocupe. Já foi dito aqui hoje, vou repetir. A nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados, potestades, poderes e hostes malignas nas regiões celestiais. Então, se é contra eles, nós temos que estar aonde? De joelho, orando, intercedendo e buscando a presença de Deus. Mas muitas vezes a pergunta vem, mas como eu entendo que eu sou orgulhoso? Simples. Quando você não consegue pedir perdão ou liberar perdão. Isso é prático. O orgulhoso ele é isso, não é? Não, não fui eu. Pera. Alguém perguntou se foi ou não? Que Deus falou, se você sabe que tem um irmão contra você, o que você vai fazer? Vai lá e peça perdão, acabou, ponto final. É melhor você se expor aqui e no dia que Jesus vier buscar você ser salvo, do que ficar rondando e falando, não fui eu, pera. Está na hora de nós entendermos ser simples, e simples é se prostrar na presença de Deus e fazer o que Deus mandou fazer. Ponto. É difícil, lógico, porque a nossa carne não quer. O que ele está dizendo? Nosso orgulho não quer. E quanto mais coisas, muito mais. Principalmente quando as pessoas se acham no direito de saber alguma coisa e argumentam esta coisa que sabem para não fazer a vontade de Deus.
Sabe aquele negócio? Não, sou pregador. Aleluia, glória a Deus. Mas espera aí, pregador, você se esvaziou para poder receber de Deus? Senão, não resolve nada. Senão, não faz nada. Entenda, muito conhecimento pode te gerar, sim, enfado. Só você observar e olhar. Lá Jó 42, lá no finalzinho, Salomão ele chega a essa conclusão. Perdão. Jó não, Eclesiastes, perdão. Ele chega a essa conclusão. Por quê? Porque quanto mais você tem, se você não se esvazia, mais vai te atolar e menos você vai mexer em todas as outras coisas. João 7,38 fala que do nosso interior fluirão rios de águas vivas. Esses rios de águas vivas tem que ser na intenção de mover o sobrenatural de Deus. Se for na intenção de aparecer, sabe o que vai acontecer? Você vai aparecer. Você vai ser visto. Mas Deus vai ser visto através das suas atitudes. O milagre e a presença de Deus vão ser vistos através da sua atitude. O que adianta adorar se aonde você pisar a presença de Deus não estiver? Quando nós entendemos ser simples e prudentes, nós deixamos de ser insensatos. Ou seja, nós deixamos de julgar aquela pessoa por causa de uma veste ou por causa do modo que ela anda. Nós deixamos de julgar por causa do lugar onde ela está sentada. Nós deixamos de julgar por causa do lugar onde ela está morando. Nós deixamos de julgar por causa do lugar aonde ela se encontra. Nós deixamos de deduzir algo para começar a amar. Quando nós entendemos ser simples e prudentes, nós paramos de falar e começamos a orar. Quando nós somos simples e prudentes, nós paramos de observar todos os bloqueios, muros e mares que estão na nossa frente e nós vamos começar a entender que de um muro ele pode ceder e você passar por cima dele. De um mar ele se abre para você poder atravessá-lo. E de gigantes que aparecem, você pode derrubar na autoridade do nome de Jesus. Porque ser simples e ser prudente é começar a compreender e entender quem você é. Mas não somente você, mas aquele que te chamou, te salvou, resgatou, ressuscitou e deixou o Espírito Santo de Deus para poder te guiar nessa terra. Não adianta nós falarmos, nós conhecemos a Bíblia, ótimo. Conhecer a Bíblia e não praticá-la é igual um fariseu que conhece toda a lei, mas não tem um passo, uma atitude para cumprir esta lei ou para fazê-la ser cumprida. Nós temos que compreender como servos o que Deus nos chamou para fazer neste momento. O que Deus nos chamou para mover neste momento. O que Deus nos chamou para realizar neste momento. Mas ainda é pandemia, ótimo, nesta pandemia. Quantas pessoas Deus te levou a falar da palavra dele? Ou melhor, até vamos colocar sua voz, não vamos nem jogar para fora. Quanto tempo você teve para buscar a presença de Deus em vez de ficar preso nas coisas da terra? Falaram que foi mais ou menos, 100 dias, né? E já está mais de 100 dias. Que foram praticamente paralisado tudo. De que maneira nós temos deixado o Espírito Santo de Deus mover nossa vida? Como tem sido as nossas palavras diante disso? E que é uma outra coisa, como nós temos agido diante daquilo que o inimigo tem se apresentado diante de nós. Os lobos estão aí. As ovelhas somos nós. Como nós temos nos apresentado diante deles? Ou melhor, como nós temos feito? Sabe aquele negócio? Muitas vezes de olhar, falar assim, olha, estou forte, aleluia, então agora eu posso enfrentar. Glória a Deus, eu creio. Mas você como ovelha,
vai estar ali, tá vendo o lobo, vai na direção do lobo, e ele assim, olhando para a sua cara, falou assim: já era, perdeu? O que nós estamos falando em relação a isso? Se tem algo que você não venceu, para que você quer se dar o de enfrentar isso se você ainda não venceu? Deixa o Espírito Santo de Deus tratar você primeiro. Deixa o Espírito Santo de Deus arrancar todas as mazelas que está dentro. Deixa o Espírito Santo de Deus mover da maneira que Ele tem para mover. Deixa o Espírito Santo de Deus te tratar. Se for, neste momento, para sair deste convívio, saia. Mas deixa Ele te preparar para você enfrentá-lo. Isso é ser simples. Isso é ser puro e prudente. Saber o momento de agir. Saber o momento de colocar o pé. Saber o momento de pensar assim, mas eu preciso pedir confirmação na palavra. Irmãos, cada um é de um jeito. Se Deus chegar e falar agora para você, faça dessa maneira, e você fizer, glória a Deus, foi Ele que mandou. Mas também da mesma maneira que você pediu, Deus vai te confirmar na palavra para você também receber, para você executar e fazer. Porque não adianta, muitas vezes, até um fato interessante aconteceu esses dias, muitas vezes é assim: mas se eu pedir um favor, será que eu não vou estar atrapalhando? Peraí, quem falou e quem te ofereceu é que tem que falar para você, não você. Porque muitas vezes vamos te dar um exemplo, o irmão está querendo te dar algo, e você, não, irmão, não precisa. Peraí, isso é prudência ou é orgulho? Vigia, né? Isso é ser simples ou é ser orgulhoso? Porque todas as vezes que nós rejeitamos algo que alguém quer nos dar, nós estamos impedindo a bênção de Deus na vida daquela pessoa, não a nossa. Porque ela está te dando uma semente, e a semente dele multiplica de 30, 60 e a 100 vezes mais conforme a voluntariedade dele. Então, se ele quer te entregar algo, receba. Não faça o contrário. Por que Deus está falando isso? Porque muitas vezes as pessoas querem nos auxiliar em algo. O que nós falamos? Não precisa. Estou bem, não é? É bem aquela história lá. Você liga para o irmão, que você sabe que ele não está bem. Qual é a primeira resposta dele? Estou bem. Peraí, como assim? Você está bem como? Me explica o que é bem. Porque o seu bem não pode ser o meu bem. Pode ser diferente esses bem aí, não é? Lógico que pode. Mas por que isso? Porque muitas vezes não há esta simplicidade e normalmente o orgulho. Por quê? Nós muitas vezes não queremos apresentar ou nos rasgar ou nos expor para sermos curados. Nós queremos guardar aquilo num quarto secreto, né? A gente entrega toda a casa, mas o quartinho de bagunça fica ali, né? Não, peraí, isso aqui eu deixo guardado aqui porque a hora que eu procurar ele vai estar lá. Peraí, por que a gente guarda? Ou por que nós temos esse quartinho de bagunça dentro de nós? Se é muito mais fácil arrancar e deixar tudo limpo. Deixar que a presença do Espírito Santo de Deus nos mova da maneira que o Senhor quer. Sermos usados da maneira que Ele quer. Uma coisa, estes dias eu tenho aprendido, e Deus tem falado muito comigo em relação a isso. O que adianta uma pessoa ter muito conhecimento se este conhecimento só está na boca dela e não nas atitudes? O que adianta você ver muitas pessoas pregando em muitos lugares, mas não tem uma atitude de mudança nem mesmo dentro da sua casa? O que adianta muitas pessoas terem todo o entendimento da palavra, mas quando pedem uma ação concreta, a pessoa fala que nunca pode. Por que isso acontece? Porque é exatamente isso. Quando nós somos simples e prudentes, nós entendemos o chamado de Deus, mas o decorrer do tempo, ele nos faz voltar ao orgulho que nós tínhamos anteriormente, antes de conhecer Jesus.
Por que isso aí acontece? Porque a gente começa a ter conhecimento. E este conhecimento não é gerado um conhecimento rema, não é renovado pelo Espírito Santo de Deus. Então muitas vezes você não tem só conhecimento, você começa a colocar uma religiosidade para poder atuar. Já viu aquela história lá? Não, eu só faço isso se for desse jeito. Não, só pego naquele lugar se for assim. Ou só vou para aquele lugar se estiver assim. Agora imagina, se Deus chegar agora para nós e falar assim: vai fazer um culto no meio da praça, e aí? O que nós vamos fazer? Não, você já sabe aqui, ó. Paredes, segurança. Se a nossa segurança não for o Senhor, não há segurança. Então, nós temos que compreender e entender. Deus nos colocou nesta terra e neste lugar com um propósito. Colocou cada um de nós aonde nós estamos com um propósito. E qual foi o propósito? De sermos estas ovelhas prudentes. Não ovelhas com, muitas vezes, cegas, ou muitas vezes com um tapume dos lábios aqui para poder enxergar. Uma ovelha que simplesmente olha, só vai em linha reta porque os outros estão indo. Ou só está indo lá porque aquele ali está indo. Só vai para aquele lugar porque o outro está indo. Não, ovelhas prudentes são aquelas que pegam ou entendem o chamado e fazem aquilo que o Espírito Santo de Deus lhe ordena. Ou seja, são simples, mas entendem o que tem que fazer no momento que tem que fazer, na hora que tem que fazer. Já vê? Eu tenho que cultuar a Deus é desse jeito, se não for desse jeito eu não cultuo. Por quê? Imagina se Jesus falasse isso ao povo: senta todo mundo aí que eu estou aqui sentado na pedra, aleluia. Não, Senhor, tem que estar lá na sinagoga para o Senhor nos ensinar. A gente tem que estar sentado tudo enfileirado, bonitinho. Para! Está na hora de deixarmos o Espírito Santo de Deus quebrar a nossa estrutura para que o sobrenatural de Deus venha. Se Ele falar para nós adore, adore. Se Ele falar para nós busque, busque. Se Ele falar agora nesse culto nós só vamos orar, vamos orar. Parar de impedir a manifestação do poder de Deus, porque muitas vezes nós não entendemos que temos que ser simples e prudentes, e muitas vezes adotamos o orgulho como uma prática. Não, mas para mim o culto tem que ser dessa maneira. Não! O culto tem que ser da maneira que o Espírito Santo de Deus ele move ordem e prudência, sim, mas da maneira que o Espírito Santo de Deus quer. Você vai estar na sua casa e adorando, cultuando ao Senhor, da mesma maneira que você olha e adora numa igreja. Mas não pode perder a essência, a verdade. Se nós temos que congregar, nós vamos arrumar um jeito de congregar, estarmos juntos em comunhão. Mas se nós naquele momento não pudermos, nós temos que entender que a presença de Deus que está neste lugar está também na nossa vida e está onde nós estivermos. Se nós fizermos o culto lá na empresa onde nós trabalhamos, lá Deus vai manifestar o poder dele. Se for debaixo de uma ponte, ou se for entrando em córregos como nós fizemos, a presença de Deus vai estar ali. Então nós temos que compreender isso. Deus nos chama para poder ficar pregando somente em igrejas. Deus nos chama para ir para todo mundo, fazer discípulos e pregar o Evangelho de Jesus em todos os cantos, em todas as situações, de todas as maneiras, mas sermos prudentes. Se Deus não mandou, não vá. Se Deus mandou, faça. Se Deus não mandou, fique no lugar. Se Deus mandou, vá. E esta prudência gerará frutos de arrependimento para as pessoas que forem faladas, ou melhor, para as pessoas que receberem aquilo que for falado através da sua boca. Então a gente olha e fala assim: nossa, diante dessa pandemia, muitos ali não se firmaram. Não, esquece isso. Pensa o que Deus mandou você fazer.
Olhe os irmãos como você sendo o intercessor destes que hoje estão longe. Mas primeiro olhe para você. Entenda você. Viva este sobrenatural de Deus. E deixe Deus fluir através da sua vida. Deixe o Espírito Santo de Deus fluir de uma maneira grandiosa. Deixe o Espírito Santo de Deus fazer aquilo que tem a fazer. Não impeça. Buscai primeiramente o reino de Deus e sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Mateus 6,33. Não vamos permitir que a presença de Deus ela nos impacte, mas da mesma maneira ela escorra por nós. Vamos permitir com que ela nos tome e cada dia mais transborde, mais e mais. Mas nós temos que compreender, ser simples e prudentes é fazer aquilo que o Espírito Santo de Deus nos ordena e fazer da maneira que Ele quer. A nossa maneira muitas vezes influencia os passos ou influencia o que vai acontecer no outro dia. Mas aquilo que o Espírito Santo de Deus quer, Ele vai gerar frutos, esses frutos vão permanecer e vão gerar outros frutos, e estes frutos também vão permanecer. Não permita ser roubado. Não permita. Mas entenda e compreenda, Jesus te chamou para uma obra grandiosa. Mas você não sabe o que eu estou passando. Então, entenda, Jesus, Ele sabe o que você está passando. Mas o posicionamento é só seu. Porque a hora que você se posicionar, sabe o que vai acontecer? Se tem alguém dentro da sua casa em desobediência, pode deixar, sua atitude transforma aquele lugar. Sua atitude faz o reino ser estabelecido. Mas nós não podemos permitir que a nossa carne se sobressaia diante daquilo que está acontecendo. Ou seja, não podemos permitir ser orgulhosos e insensatos. É aquele negócio do crente Gabriela, eu aprendi assim, vou viver assim, vai ser tudo assim. Não. Se você realmente quer viver este sobrenatural, simples e prudente, será a ovelha que Jesus preparou para este tempo. Ouvir, saber do perigo, e muitas vezes, eu acho tremendo isso, no Salmo 1, ele escreve uma vivência muito interessante. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta nas rodas dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Por que isso Deus falou agora conosco? Exatamente para nós compreendermos. Muitas vezes nós já somos pastores, líderes, recebemos qualquer tipo de unção, mas chega a determinado tempo da nossa vida que a gente permite o orgulho entrar, mesmo que for um pouquinho, e a gente, todo o mover, o movimentar das águas é parado por causa da nossa atitude. Vamos começar a compreender e agora refletir sobre isso. O que Deus tem para nós hoje? Nós estamos liberando o caminho ou nós construímos uma represa com as nossas atitudes? Deus está querendo arrancar tudo isso e manter o rio fluindo. Amém. Manter o rio fluindo. Não sei qual a sua atitude diante disso hoje, mas só sei aquilo que o Espírito Santo de Deus está falando. O que Ele quer das nossas vidas hoje é: pare de represar aquilo que Ele tem colocado na sua vida por você achar que tem que ser daquela maneira. Deixe o Espírito Santo de Deus fluir e deixe Ele ordenar o passo que você tem que dar. Não permita mais tudo ficar retido, ou tudo ficar de repente segurando na sua vida espiritual e no seu chamado.
porque você acha que tem que ser assim. Deixe o Espírito Santo de Deus fluir. Quebre, permita. Fala assim: Senhor, exatamente eu quero. Quebra tudo isso aqui que eu coloquei no meio. Deixa o rio fluir. Deixa o rio fluir. Deixa o rio fluir. Deixa o rio fluir. Deixa fluir da maneira que o Espírito Santo de Deus quer. Amém? Feche os teus olhos. Aleluia. Você em casa, onde você estiver, deixa o Espírito Santo de Deus mover sobre a tua vida agora. Aleluia. Muitas vezes a simplicidade do Senhor ou a prudência do Senhor nos custa tempo de intimidade. E é isso que Ele quer de nós nesse tempo. Ele quer que nós tenhamos mais dias para poder buscar a face e com intimidade, sem picuinhas, sem gerar situações, sem argumentações ou sem nada que atrapalhe o mover e paralise ou reprise, ou melhor, represe todo o rio que Deus tem colocado sobre nós para nós fluirmos. Então, em nome de Jesus, nessa hora, em nome de Jesus, deixe o rio fluir, mas permita que a simplicidade e a prudência sejam aquilo que você vai viver, vivenciar e ser totalmente transformado neste dia. Senhor, nós te louvamos, Pai. Nós te exaltamos, Senhor. Sabemos, Pai, que muitas vezes não somos dignos de fazer aquilo que o Senhor nos chamou. Porque, Pai, a nossa carnalidade muitas vezes ela se expressa para que tudo aquilo que nós ou desejamos, ela se manifeste. Mas nós te pedimos, Espírito Santo de Deus, mova-nos a ponto de nós entendermos e compreendermos aquilo que o Senhor quer para nós. Assim como Jesus disse aos discípulos, que nós possamos ser simples, Pai, simples, ó Senhor, e também ser, Pai, também ser prudentes diante, Senhor, da Tua presença. Compreender, entender e viver tudo que o Senhor tem para as nossas vidas. E nesta hora, Pai, quebra, Senhor, quebra todo orgulho, quebra, Pai, muitas vezes a soberba ou até mesmo a ganância de querermos entender ou compreender que somos alguma coisa. Na verdade, Senhor, se não for a Tua presença em nós, nós não somos nada. Se não for a Tua presença em nossa vida, nós não somos nada. Então, Pai, aperfeiçoa em nós agora, Senhor, este chamado. Aperfeiçoa em nós, Pai, esta pureza. Aperfeiçoa em nós esta sabedoria, Senhor, para nós, Pai, fazermos e realizarmos tudo que o Senhor tem a fazer em nossas vidas, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Espírito Santo de Deus, boa noite. Nós estamos aqui, Senhor, para poder receber mais que o Senhor tem, mais de Ti, Senhor, mais, ó Pai, da Tua presença e do Teu poder. Quebra, Senhor, quebra agora, Pai, todo o nosso conceito, Senhor, que foi criado ou que foi gerado para que, Pai, a Tua presença e o Teu rio flua novamente, Senhor, em nossas vidas. Flua, Espírito Santo de Deus. E que o Senhor chegue a cada vida agora, a cada lar, despedaçando, desfazendo, destruindo grilhões, algemas, amarras, situações, e todo espírito familiar seja acorrentado, repreendido e expulso agora em nome de Jesus, para que o Teu mover se faça presente, Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Essa é a hora da adoração. Deixa o Espírito Santo de Deus mover sobre a tua vida. Aleluia. Chame, adore. Deixe essa presença entrar na tua vida, na tua casa, onde você estiver. Deixe. Assim como estás diante do Pai. Receba.
Receba. Receba agora a tua cura em nome de Jesus. Uou! Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará. Mas aquele que a ti escolher, um tesouro maior virá. Vem. Aleluia. Aleluia. Deixe. E agora, nesta hora, o Espírito Santo de Deus, ele nos dá uma direção. Muitas vezes nós estamos pensando aqui hoje, mas permita que o Espírito Santo de Deus entre agora e se apodere de uma maneira sobrenatural na tua casa. Se há algo que está acontecendo ali, se há algo que já fugiu do teu controle, se há algo que você tem orado, tem buscado, em nome de Jesus, deixe com que o Espírito Santo de Deus se mova agora naquele lugar e deixe agora, permita. Fale realmente, Espírito Santo de Deus, venha agora sobre a minha casa, sobre o lar, sobre agora a minha família, sobre agora todos os meus negócios, sobre o fruto das minhas mãos, sobre o meu chamado, sobre a minha vida, sobre agora toda a minha família. Aleluia. Esta é a hora do oração. Vem, dá-lhe seu coração. Vem, assim como estás. Aleluia. Todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolheu, um tesouro maior. Coloca suas mãos na posição de receber nessa hora. Fala assim: Senhor, eu recebo tudo que o Senhor tem prometido e derramou sobre a minha vida agora, e nada impedirá o seu agir e o seu natural de se manifestar na minha casa, no meu chamado, no meu ministério. Eu recebo, e da mesma maneira que eu recebo lá no meu lar, está sendo agora invadido pela presença de Deus, e as vidas estão sendo impactadas pelo poder de Deus. Eu recebo em nome de Jesus. Senhor, nós te louvamos, te agradecemos, te exaltamos, Pai, porque somente Tu és digno de toda honra, glória, louvor e majestade. E assim, Senhor, diz na Tua palavra: tudo que der na terra será ligado no céu. Então está ligado, Senhor, em nome de Jesus. E tudo aquilo que dois concordarem, o Senhor que estás no céu enviará. Então assim foi feito, e assim nós cremos, conforme diz a Tua palavra, que sobre este tempo um mover sobrenatural, um mover profético e um mover de milagres se manifestará na vida de cada um dos meus irmãos, em nome de Jesus. Que a Tua presença poderosamente, graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia, 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 aleluia. Glória a Deus. Receba e deixe o Espírito Santo de Deus fazer o que Ele tem a fazer na sua vida, em nome de Jesus.
Amém? Glória a Deus. Pastor Lércio, quer vir? Amém? Tem um celular fugindo aqui, peraí. Já, pego ele. Aleluia. Glória a Deus. Amém, irmãos? Então, glória a Deus. Deixe essa palavra mover através da sua vida. E deixe o Espírito Santo de Deus te levar ao lugar que Ele quer te levar. Não permita que nada roube esta palavra e nada roube a unção que está sobre a tua vida. Viva uma semana de milagres, uma semana de providência e uma semana de um mover sobrenatural de Deus. Amém? Então vamos orar. Senhor, graças nós te damos. Muito obrigado, Pai, mais uma vez pela oportunidade de estarmos aqui juntos, Pai, unidos aqui, Senhor, aqui, ó Pai, neste lugar, dos seus filhos, que a tua presença seja manifesta e o teu precioso. Muito obrigado, Pai. Despede-nos debaixo da tua paz, da tua segurança e do teu amor, e que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo de Deus estejam com todos, de agora para todos sempre. Todos digam amém. Deus os abençoe em nome de Jesus. Aleluia.